Opa, você já tá aí? Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu mudei aqui o layout um pouco, vocês estão vendo aí. Eu tô sem a iluminação correta para colocar aqui na mesa, então tive que fazer essa mudança aqui, tá? Mas eu não posso deixar de trazer vídeo novo para você e conteúdo de qualidade, né? É essa a minha proposta aqui com você. E em troca disso eu só peço sua inscrição se você ainda não inscreveu no canal, tá? Deixa seu like se você gostar do vídeo, claro, lógico, e comente abaixo ao final do vídeo se você o que você achou do vídeo, se você gostou, se você quer mais conteúdo como esse, tá? Não esquece, se inscreve que me ajuda muito. No vídeo de hoje eu vou trazer para você a criação de plataforma de criação de lojas online, tá? Que tipo de plataforma? Essa aqui, ó, sabe o Shopify? Pois é, você vai aprender a criar uma plataforma igual ao Shopify, tá? E oferecer aí, você quem sabe, vender aí para alguns clientes, não sei, vai de você, tá? Eu vou ensinar você a pescar. É isso o meu intuito aqui, eu quero te ajudar, tá? Então, fica comigo até o final desse vídeo, assiste ele todo, que ele tá recheado de conteúdo, tá, galera? Recheado, tô prometendo, tá? Então, bora lá, bora pro vídeo. Bem, galera, para começar, antes de começar, na verdade, eu queria mostrar para vocês, se você ainda não conhece, essa é a minha plataforma EAD, tá? O Towie. Aqui dentro, ele é um criador de comunidades, tá? Eu vou abrir aqui ele... Aqui, ó, Towie. Eu vou abrir aqui ele. O que é essa plataforma? Essa é a plataforma de criação de comunidades para criadores de conteúdo, tá? Você pode criar a sua comunidade aqui facilmente, tá? Você pode criar... Aqui eu já criei aqui, ó, já criei várias salas aqui, já tem uma galera aqui. Nós estamos aqui com 174 membros e a galera começou a participar. Eu estou ainda ajustando alguns itens para poder liberar esse projeto para venda, tá? Ele ainda não está, não é para o público ainda, tá? Se você tem interesse na comunidade dessa, acesse aí o Towie e cadastre-se na lista de espera, tá? Então, bora lá, bora pro vídeo. Como é que a gente vai fazer esse Shopify, tá? A gente vai fazer através do Bubble, cara. Através do Bubble mesmo. Ele disponibiliza aqui no Academy, tá? Aqui você vem aqui, ó. No Bubble mesmo, você vem aqui, ó, em Academy. E ele abre aqui vários aplicativos para você criar. Já tem vários exemplos prontos aqui, tá? Então, eu escolhi hoje o Shopify para a gente fazer essa aula aí bem bacana. Então nós vamos seguir esse passo a passo aqui, tá, nessa aula, tá? Então, bora lá. Bora começar do zero, tá? Eu vou aqui criar um novo app. Vamos lá. Shopify Mundo. Vamos botar assim. Tá como SaaS mesmo. Beleza. Vamos criar aqui. Esperar o Bubble criar aí criar o layout todo. Vou fechar essas janelas aqui do Towie, tá? Para a gente trabalhar melhor. Bora lá, galera, bora lá. Essa aula, talvez eu tenha que dividir em duas aulas, tá, galera? Então, se tiver já na legenda aí, parte 1, é porque eu irei disponibilizar a parte 2 na semana que vem, tá? Então, vamos lá, o que é que o Bubble já nos diz aqui, ó? Aqui são as páginas que a gente necessita criar, tá? Pela quantidade de páginas, eu acredito que a gente vai ter que fazer 2 vídeos, tá, galera? Para não ficar tão longo, não ficar tão maçante um vídeo só. Então é o seguinte, nós vamos criar aqui, ó, uma página para criar a loja, uma página para criar um produto, a página da loja em si, a página para exibição do produto, uma página de checkout, uma página de dashboard do administrador, tá? E uma página de ordem, de finalização de pedido, tá? Com todos os detalhes do pedido. Então bora lá. Bora criar aqui Shopify Mundo. Eu vou aumentar logo aqui esse aqui para 1200. Beleza. O que que a gente vai fazer? O que que ele pede logo aqui, ó? A gente tem que configurar o nosso banco de dados, tá? Então vamos criar logo aqui o banco de dados de acordo com o que ele está falando aqui, tá? A tabela usuário, ela tem o que? Ela tem itens no carro. A gente não sabe o que é. É o que? Uma lista de produtos. Tem um nome e tem uma loja. O usuário pode possuir uma loja, tá?
Então, e aqui tem uma lista de produtos que ele já comprou, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui no banco usuário, tá? Eu vou remover logo essa privacidade aqui. Vamos lá, no usuário, ele tem o quê? O que a gente pode criar agora? Um nome. Somente nome a gente pode criar agora, tá? Então, vamos lá. Nome. Beleza. Do tipo texto. Agora, a gente precisa criar outra tabela para a gente poder puxar esses campos aqui, tá? Então, vamos criar aqui uma loja. Uma loja é o quê? Tem um nome, uma logo e uma descrição. Então, vamos criar aqui a loja. Tabela loja, tá? A loja, ela possui aqui um nome, que é do tipo texto. Ela possui uma descrição. Isso aqui são itens básicos, tá, galera? Na sua loja você vai colocar todos, no seu aplicativo você coloca todos os itens necessários, tá? E uma logomarca. Vamos lá. Que é do tipo imagem. Beleza, a gente já criou uma loja. Agora a gente já pode criar aquele campo ali no usuário, que é o quê? A qual loja ele pertence, qual loja ele é dono, tá? Então vamos lá. Vamos ser assim. Qual loja? Vou colocar mais ou menos isso, tá, galera? Qual loja? E aqui vai ser do que? Do tipo loja, tá? Ó, qual a loja? Do tipo loja. Beleza. A gente ainda não pode criar os outros itens. Já criamos a tabela loja. Vamos criar agora a tabela produtos, tá? Produtos tem o que? Descrição, imagem, nome, OG Store, acredito que seja a qual loja ela pertence, tá? E o preço. Então vamos lá. Vamos criar um produto. Produto, tabela produto. O produto vai ter o que? Vai ter primeiramente um nome, que é do tipo texto, tá? Vamos criar aqui um preço, ou valor, colocar valor. Valor, que é do tipo número, tá, galera? Número. Ela tem o que mais que ele colocou aqui, ó? Ela tem um nome, ela tem uma imagem, lógico. Vou colocar aqui imagem, que é do tipo image. Beleza. E agora, tem uma descrição. Calma, Gutão, que é isso? Descrição, que é do tipo texto também, tá? E ele tem o que? A qual loja aquele produto pertence, tá? Você tem que linkar, você tem que fazer o banco relacional aqui, tá? Então, fazer o que? Bota assim, qual loja? Mesma coisa, tá? A qual loja ele pertence? Qual loja? E vai ser do tipo loja, tá? Ele só pode pertencer a uma loja. Fechou? Acredito que sim, né? Fechamos aqui a tabela produto. Beleza. Próxima tabela é uma ordem, tá? Uma ordem de pagamento, uma ordem que você comprou, tá? Então vamos lá. Quais são os campos que vai conter nessa ordem? Um consumidor, que aí vai ser do tipo usuário, um endereço de entrega, tá? A loja, uma lista de produtos, que foram os produtos que ele comprou, e um status de ordem do tipo sim ou não, tá? Então vamos criar essa nova tabela chamada ordem. Ordem. Ele botou como ordem. Ordem não, ordem tá errado aqui. Aqui ordem. Vou botar assim, compra. Tô malucão, velho. Compra, vamos lá. Ela vai ter um consumidor, né? Consumidor. Vai ser do tipo usuário. Ou comprador, consumidor, comprador. Vamos lá. Que é do tipo usuário. Vai ter endereço de entrega. Endereço de entrega, que é do tipo Geographic Address, tá? E ele vai ter o que? Ele vai ter aqui, ó, uma ordem, um status, na verdade, né? Um status, que é tipo entregue ou não entregue, tá? Finalizou ou não finalizou? Não sei ainda, vamos ver. Beleza, a qual loja ele pertence, né? A qual loja? A qual loja esse pedido pertence? Vamos colocar aqui. Usuário, endereço de entrega, status, a qual loja ele pertence e uma lista de produtos.
lista de produtos, que é do tipo produto lista, tá? Lembra de marcar essa caixinha aqui, tá? Beleza, criamos aqui o nosso pedido. Agora nós vamos criar alguns workflows, nós vamos criar a nossa loja, tá? Então vamos lá, vamos partir para a criação aqui, o banco de dados feito, vamos partir para a criação. No index, eu vou colocar logo aqui um botão para a gente criar a loja, tá? Eu vou colocar assim aqui no canto, vou mudar essa cor aqui, tá, isso aqui mesmo, vou colocar assim, criar loja. Beleza. Agora nós vamos criar aqui um pop-up, tá? Vem aqui, ó, esse pop-up aqui, arrasta ele aí na tela e vamos criar aqui o que ele está pedindo, né? Para a gente criar uma loja, o que é que a gente precisa? A gente precisa do nome, uma descrição e um logo, somente, tá? Então vamos colocar aqui um input, você puxa aqui esse input, ó, coloca ele aí na tela, vamos colocar assim, nome, nome, tá? Input nome, vou botar assim, nome da loja, né, pra gente não confundir, na loja. Beleza. Agora você vem multiline aqui, tá? E puxa um aí para arrasta aí na sua tela. Vamos deixar ele aqui. Coloca aí uma altura padrão aí de 90. Beleza. E aqui vamos colocar assim, descrição. Descrição da loja. Agora a gente precisa de um Picture Uploader, esse aqui, ó, para a gente colocar a nossa logomarca aqui. Eu vou colocar aqui nesse cantinho. Eu vou colocar assim, galera, ó, para ficar um pouquinho mais arrumado, né? A gente não vai entrar em detalhes de design, tá, galera? A gente vai fazer ele bem cru, tá? Por assim dizer. Vamos remover aqui esse estilo. E vou colocar um arredondamento aqui. Ele está com altura de quanto? 140. Vamos colocar ele com 130. Opa, a altura é 150. Então 150 também. E agora aqui no arredondamento, vamos colocar 75. Beleza. Aqui vai ser a logomarca. Logo da loja. Beleza, logo da loja. Vamos lá. Logo da loja aqui. Estamos tranquilos, né, galera? Agora eu vou puxar aqui um texto. Vou colocar aqui esse texto aqui. Crie sua loja. Crie sua loja. Beleza. Maior aí. Crie sua loja. Eu vou copiar esse botão aqui. Ctrl C. Vou vir lá na árvore, no pop-up aqui, e colocar esse botão para a gente criar o workflow, tá? O workflow é o que? Ação. A gente vai gerar um gatilho. É um gatilho para a gente gerar uma ação, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou vir criar a loja. E vamos começar o nosso workflow. O que é que a gente quer? A gente quer criar uma nova loja. Então vamos lá. Você vem aqui, Data Things, Create a New Thing, tá? Então o que é que você quer criar? Você quer criar uma loja. Se você clicar aqui, ó, ele abre todos os campos que tem na loja. Então a gente já tem aqui, ó, os campos descrição, logo e nome. Então vamos puxar aqui, ó, o input, nome da loja, valor, tá? Aqui ele vai puxar o nome que tiver lá naquele input e gravar na tabela nesse campo chamado nome, tá? Então venho aqui no logo, que está onde? No Picture Upload logo da loja, velho, beleza? E na descrição vai estar lá naquele multiline, input velho, tá? Beleza. Nossa loja está criada. Agora a gente precisa fazer uma modificação, porque a gente precisa adicionar. Lembra que a gente criou aqui, ó, no usuário, qual loja ele tem, tá? Então a gente precisa adicionar aqui, precisa dizer aqui, ó, a gente vai fazer uma mudança. Em vez de criação, a gente vai fazer uma mudança, ó, make a change to thing, tá? Em quem? A gente vai fazer no usuário atual. O que é que a gente quer mudar? A gente quer mudar que ele tem uma loja, tá? Qual é essa loja?
o resultado do primeiro passo, tá? Show, não? Show demais. Vamos ver se está apresentando algum erro aqui. O que é isso aqui? Ah, é a API Key. Beleza. Isso aqui é um erro, tá, galera? Inclusive tem até um vídeo aí acima. Eu não vou falar nesse vídeo aqui como você conseguir essa chave API, mas tem um card aí acima que eu te explico direitinho lá como é que você pode gerar essa chave, tá? E colocar aqui. Se você não colocar, ele vai ficar dando esse errinho ali, tá? Então, você tem que fazer isso. Beleza. A gente já criou aqui. Vou colocar aqui somente alguns itens. É um Elements Action, que é o que? Para resetar os inputs, os valores que tiver naquele input. E agora, Elements Action, a gente vai dar um hide para esconder aquele pop-up. Beleza? Eu vou só renomear aqui, ó, pop-up, criar a loja. É sempre bom, tá, galera? Vocês sempre renomear tudo, tá? Não deixe nada com os nomes padrões que vem. Beleza. A gente criou aqui, ó, mesma coisa que ele informou. A gente criou uma loja e a gente já adicionou essa loja ao usuário atual. O que é que ele fala aqui agora? A gente precisa criar uma página de produto, tá? Quando a gente criar uma loja, a gente precisa também criar a página do produto, tá? Então, o que é que ele fala aqui também? Para direcionar create page, beleza. Assim que ele cria uma loja, ele navega para a página criação de produtos, tá? Para você começar a adicionar os seus produtos na sua loja. Então, vamos lá. A gente vai criar aqui mais uma página. Vamos assim, criar produto. Criar produto. Não vou criar clone de nada. Era melhor ter clonado, né? Porque a gente já pegava tudo dali. Vamos fazer isso. Apaga e cria novamente. Que já tem aquele pop-up criadinho ali, tá? Então, vamos apagar aqui, criar novamente. Adicionar nova página. Criar produto. Você clona do index. Beleza. Agora nós temos aqui o pop-up criar loja, que não é mais pop-up criar loja, vai ser criar. A gente não vai fazer aqui, né, cara? Se é uma página, seria mais interessante a gente deixar tudo isso aqui na página. Então eu vou copiar esses itens, vou colar aqui. Vou arrastar eles para cá e colocar assim. Crie um novo produto. Beleza. O produto tem o quê? O produto na tabela ele tem uma descrição, uma imagem, um nome, a qual loja ele pertence e um preço, o valor, tá? Do produto. Então, vamos lá. Nome, descrição, logo, o que mais? Qual loja e um valor, né? A gente precisa de mais um input aqui para a gente colocar o valor. Então, eu vou colocar aqui valor do produto. Eu dupliquei aqui, tá, galera? Aí você muda aqui, ó, para decimal. Vamos colocar aqui com 2 casas decimais. Beleza. Temos o input valor do produto, descrição, nome da loja e a nossa logomarca. E aqui vai ser agora criar produto. Criar produto. Beleza. Vamos lá, vamos ver o que é que ele faz aqui, né? Lembrando que a gente tem que navegar para essa página, tá, galera? Assim que a gente vem aqui, ó, no index, que a gente cria uma loja, tá? A gente tem que navegar, navigation, go to page, criar produto. Agora, aqui tem uma sacada, tá? A gente precisa, essa página do produto precisa ser dinâmica, tá? Ela tem que ser do tipo loja, tá? Porque a gente vai criar produtos dentro dessa loja. Então, a gente volta aqui no index, veja que vai estar com erro aqui agora. Ó, qual é a data, quais são os arquivos, vamos dizer, quais são as informações que você quer enviar. Eu quero enviar o resultado do primeiro passo, que foi a criação da loja, tá?
Então a gente pode voltar agora na criação do produto e vamos lá. Nós vamos criar agora, aqui não vai ser mais a loja, né? Você vai criar um produto. Então você vem aqui, iniciar workflow, data things, create a new thing, e agora você quer criar o quê? Um produto, tá, galera? Então você seleciona todos os itens, a descrição vai estar onde? Vamos renomear aqui tudo, né, para não ficar confuso, tá? Nome do produto. Descrição do produto. E valor do produto. Beleza, já está aí. Aqui é logo do produto. Logo não. Foto do produto. Beleza. Vamos lá. Nós vamos criar agora um produto. A descrição vai estar onde? Ela vai estar no multiline descrição loja. Tá? A imagem vai estar no picture upload, foto do produto. O nome está onde? Está no nome. Opa, eu não mudei. É esse aqui, ó. Esse aqui que eu tinha mudado lá, tá? E qual a loja? A loja vai ser current page loja. Lembra que eu falei, isso é uma loja de um dado dinâmico, a página é uma página dinâmica, tá? Ela é do tipo loja, ela pertence a alguma loja. Qual é essa loja? A loja que você criou, tá? E é a página atual, a loja da página atual. E o valor vai estar aqui no input valor do produto. Tranquilo? Você criou um produto, adicionou a loja. Falou, ó, esse produto é dessa loja. Beleza. Vamos ver se foi isso que ele criou aqui. Foi realmente isso aqui, criar o produto. Ó, veja, eles adicionou aqui o produto à loja, o nome, tudo certinho. Tá? Ele resetou aqui agora os inputs, resetou os elementos. Beleza. Vamos lá. Vamos resetar elements action, reset inputs. Tranquilo. Agora, o que é que ele faz aqui? Ele cria um botão para visitar a página, tá? Para visitar a página da loja. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar assim, visitar loja. O que é que a gente vai fazer? A gente vai navegar para uma nova página e enviar a informação dessa loja, tá? Então vamos lá. Iniciar um workflow, navigation, go to page. A gente não criou uma página, galera. Que é isso? Que é isso? Vamos lá, vamos criar uma nova página, adicionar uma nova página, que vai ser do que tipo? Loja. Não vou clonar de ninguém. Beleza. Estamos criando aqui a loja já. Agora vamos lá. Vou colocar aqui com 1200. Beleza. Essa loja, deixa eu ver se ele fala que realmente ela é do tipo loja, tá? Ela é do tipo loja. Você vai vir aqui, ó, tipo de conteúdo, tipo loja. Tranquilo. Criamos uma página dinâmica. Agora, a gente precisa exibir alguns itens nessa loja, tá? Você precisa exibir os itens que foram cadastrados nessa loja. Então vamos lá. Se ela é do tipo loja, ela pode me trazer o quê? Ela pode me trazer o nome da loja. Então você vem aqui, ó, dado dinâmico, current page loja, nome, tá? E aí ele me traz o nome da loja. Vou colocar assim, centralizar na horizontal. Beleza. O que é que ele me traz mais? A descrição da loja. Vou dar um Ctrl D aqui, tá? Para duplicar esse item. Colocar ele um pouco abaixo aqui. E eu vou colocar um 2 aqui, centralizado, vou remover. Vou colocar ele centralizado. Isso aqui não vai ser o nome mais. Isso aqui vai ser agora a descrição da loja, tá? Vou centralizar isso aqui também. Beleza. Agora a gente precisa criar um grupo repetidor para a gente exibir todos os itens cadastrados na loja. Então vamos lá. A gente vem aqui no grupo repetidor e vamos exibir aqui agora os itens. Esses itens vai ser de que conteúdo? A gente quer exibir produtos, tá?
Agora a fonte de dados, de onde é que a gente vai trazer esses produtos? A gente vai puxar, fazer um do search for, tá? Pelos produtos. Agora como é que a gente vai filtrar para que ele só traga produtos da loja? A gente vai vir aqui, ó, qual loja esse produto pertence? Vai ser igual a corrente page loja. Pronto, você já filtrou, agora a gente só vai exibir produtos da loja específica, tá? Já ia puxando direto aí, não ia dar certo, tá, galera? Porque a gente não criou esse item lá no produto. Então vamos lá. Coluna aqui eu vou botar com 3 colunas, botar 2 linhas aqui para a gente ajustar esse grupo repetidor para exibir os nossos produtos. Vou colocar ele completo aqui logo, tá? Vamos lá. Eu vou copiar aqui esse... Não vou copiar não. Vou colocar aqui assim. Aqui vai ser o que? Vai ser o Current Sales produto, nome, tá? Ele vai trazer o nome do produto. Eu vou duplicar esse texto e vou trazer aqui abaixo agora uma descrição do produto. Beleza? Vou deixar ele certinho aqui. E agora, não vou pegar o... Pode ser. Eu vou duplicar aqui. Opa. Vou duplicar esse texto, tá? Aqui. E aqui eu vou trazer o nosso valor, tá? O valor do produto. E agora o valor do produto a gente precisa dar uma formatada nele para exibir melhor para o cliente, né? Então a gente vem aqui, ó, formatted as. Aí você vem aqui, ó, currency, 2 casas decimais, separado por vírgula, tá? O valor, o separador de milhar, tal. E o nosso R cifrão. Beleza, veja que ele ficou assim, ó, tá vendo? Então vamos lá. Aqui, agora a gente precisa puxar aqui também uma imagem aqui, vou colocar uma imagem assim, tá? Aqui vai ser um dado dinâmico também, que vai ser o quê? Vai ser o... Opa, o que foi aqui, cara? Aí, agora sim, agora vai. Dado dinâmico, Current Sales produto, imagem, tá? E eu vou vir aqui processar com images e redimensionar aqui, tá? Você dá um stretch também. Beleza. Essa imagem do produto já está aqui na nossa loja. A gente precisa também criar aqui, ó, uma logomarca para essa loja, né, que a gente não colocou. Isso aqui vai ser o quê? Um dado dinâmico, current loja, logo, tá? Processar com images também. Vem aqui e dá um stretch. Beleza. Vamos lá. Estamos chegando perto de meia hora, tá, galera? Eu vou gravar meia hora dessa primeira aula e vai ficar para a próxima aula a conclusão dessa loja, tá? Vamos ver como é que tá ficando todo esse processo, tá? Vamos voltar aqui em criar produto, visitar a loja. A gente iniciou o workflow aqui, ó, go to page. A gente quer ir para onde? Para a página loja. O que a gente quer enviar de informação? O corrente page loja novamente, tá? Ele fez de outra forma ali, mas eu fiz dessa forma, tá, galera? Ele veio, ó, enviou para a página. Beleza, aqui tem a página com nome, descrição, as fotos. E aqui ele exibe novamente um novo produto, tá? Eu não sei se ele exibe numa página ou em um pop-up. Bem, vamos ver como é que tá esse fluxo aqui, tá? E na próxima aula a gente conclui esse clone aqui do Shopify, tá? Vai ser bem o clone porque eu não vou criar a parte visual, tá, galera? Aqui vai ser o esqueleto para você desenvolver para você. Então vamos lá, criar a loja. Eu não coloquei aqui também, né, galera? Vamos lá, iniciar o workflow, Elements Action, Show, Pop-up, criar a loja. Atualizar. A gente precisa também, lembre-se, que a gente precisa criar aqui, ó, Sign Up. Deixa ele aí. Vamos colocar outro botão para a gente fazer login, tá? Vou colocar assim, login. Beleza. Login, Elements Action, Show, Sign Up.
Beleza, vamos atualizar novamente. Vamos lá, login, fazer um cadastro aqui. gu@gmail.com. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, vamos só para que a gente possa criar a loja, tá? Já com o usuário. Então vamos lá, criar a loja. Simundo. Opa. No code. Vou botar qualquer coisa aqui, tá? Colocar uma logo. Vamos puxar aqui uma imagem aqui. Cadê a minha logo? Aqui ela. Vamos lá, vamos colocar ela aqui. Criar a loja. A gente criou a loja. E agora a gente está criando um produto. Vou colocar assim, produto 1. Produto 1, uma descrição qualquer aqui, tá? Valor 100. Foto do produto. Eu tô com esse carro aqui, vou colocar esse carro aqui, tá, galera? Releve isso aí, tá? Vou colocar um carro aqui, mas você releve isso aí. Vamos lá. Criar produto. Beleza, criou um produto, já resetou tudo aí, só não resetou esse aqui, ó. Mas vamos lá, vamos visitar a loja, ver como é que tá ficando isso aqui. E aqui já tá a nossa loja praticamente funcionando, né? Já tem aqui, só falta dar os ajustes aí de layout. Aqui já tem a nossa logo, exibindo nosso título da nossa loja, a descrição, e já tem um produto cadastrado aqui, tá? Então é isso, na próxima aula a gente vai concluir esse clone do Shopify para ficar tudo certinho aí para você, tá? Então não perca a próxima aula, tá? Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se você quer a segunda parte, não perca, se inscreva aí no canal, tá? Deixa seu like, comenta aí abaixo o que é que você achou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, e se você quer concluir esse vídeo, não perca o próximo, tá? Eu vou colocar essa semana ainda, esse vídeo vai pro ar ainda para você concluir a sua loja Shopify, tá? Sua plataforma Shopify. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.